Queridos, a palavra que hoje eu quero trazer para vocês é movendo-se da dúvida para a fé. A verdade é que a gente está vivendo um tempo bem difícil. Tempo de abalos financeiros, inflação em todas as nações da terra. Tempo de guerra, as pessoas ficam com medo do futuro, o que vai acontecer. Tempos de muita decepção do ponto de vista político, especialmente no mundo evangélico. E o que eu tenho percebido pelas redes sociais é uma grande falta de esperança, um medo, uma ansiedade quanto ao futuro e a dúvida de que Deus realmente está no controle e está cuidando de nós. A verdade, gente, é que quando a gente fala de dúvida, a primeira coisa que a gente tem que entender é que todos nós duvidamos. Isso faz parte da natureza humana. O crer acontece no nível espiritual, mas a nossa mente ela é o tempo inteiro bombardeada com uma série de perguntas e de dúvidas, faz parte. Agora, viver com dúvida é muito ruim, porque eu diria que a fé é como um dia ensolarado. Mas a dúvida é como uma nuvem negra, né, que causa aquele arrepio, aquele calafrio na nossa alma. Mas infelizmente as dúvidas são inevitáveis. Você vai viver neste mundo e vai ter que enfrentar as dúvidas. Isso não é um sinal de falta de espiritualidade, até porque as pessoas mais espirituais na Bíblia enfrentaram dúvidas. Moisés, por exemplo, quando Deus o chamou para ser o libertador de Israel, ele duvidou que fosse capaz. Davi duvidou de que Deus estaria com ele para que ele pudesse se livrar de Saul, que o perseguia durante toda a sua vida. O grande profeta Elias também duvidou. Nós sabemos que ele teve um grande confronto com Jezabel e com os profetas de Baal e de Aserá. E depois de ter vencido, ele foi para a caverna, fugiu e pediu para morrer. Ele duvidou de que Deus poderia estar com ele. E Deus falou: não, Elias, tem mais 7.000 que como você não se dobraram perante Baal. Jeremias, o profeta, também duvidou do seu chamado como profeta. Quando Deus o chamou, ele falou: mas eu sou tão pequeno, eu não tenho essa capacidade. E a gente às vezes duvida também de que Deus vai nos dar a capacidade para enfrentar os desafios da vida. João Batista, o homem que preparou o caminho para Jesus, que disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando foi jogado na prisão, ele mandou um emissário para Jesus dizendo: pergunta se ele é mesmo aquele que haveria de vir. Então, gente, eu poderia passar aqui o culto inteiro falando para vocês de homens e mulheres de Deus que chegaram a duvidar. Mas a verdade é que nós também duvidamos. E às vezes, por sermos cristãos, a gente tem um pouco de vergonha, né? Até de compartilhar a dúvida com alguém. Olha, estou passando por um momento assim, eu estou em dúvida de que realmente Deus está cuidando de mim, né? Então, a pergunta aqui não é se você tem ou não tem dúvida. A pergunta aqui é: será que Deus trabalha conosco através das dúvidas? Porque todo mundo sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a gente não falar sobre o tema, vai parecer que quando alguém duvida, Deus virou as costas e não está mais trabalhando com a gente. Então, todo mundo pode duvidar e passa por momentos de dúvidas. A segunda reflexão que eu quero fazer aqui é a diferença entre dúvida e incredulidade. Alguém sabe aqui a diferença entre dúvida e incredulidade? A dúvida é aquela pergunta que é resultado da falta de entendimento ou de conhecimento do que Deus vai fazer, por exemplo. Como será que Deus vai fazer? Será que Ele vai fazer? Agora, a incredulidade é algo negativo. Deus não existe. Você está por sua conta e risco. Então, eu quero dizer para vocês, gente,
que há uma diferença abissal do ponto de vista espiritual entre dúvida e incredulidade. Porque a dúvida é fruto da falta do entendimento do que está acontecendo, do que Deus vai fazer. Mas a incredulidade não, ela é maligna. Sem fé é impossível agradar a Deus. O próprio Jesus, quando esteve lá na sua terra em Nazaré, a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, e admirou-se da incredulidade deles, porque eles olhavam para Jesus e diziam assim: ah, esse daí não é o filho do carpinteiro? A gente conhece ele, como é que agora ele vem dizendo que ele é o Messias, né? Então, naturalmente, quando a gente está vivendo uma fase difícil, ou quando as expectativas que nós tínhamos a respeito de alguma coisa acontecem. Tá esquisito esse negócio. Ô Vilela. Por que Deus me deixou no escuro? Por que Ele não me revela o quadro completo, né? O big picture? Por que Deus não mostra o que Ele vai fazer? Por que Ele me deixa no escuro? Esse tipo de coisa, gente, todos nós enfrentamos. Mas eu quero ler um texto com vocês em Isaías, capítulo 5, versículos 8 e 9, que diz o seguinte, isso é Deus falando, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Queridos, a gente faz planos. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E Deus está dizendo: olha, muitas vezes eu não revelo para você os meus planos, porque você não vai entender, e muito provavelmente você vai se opor a eles. Então Deus, muitas vezes, Ele nos deixa sem saber das coisas, mas Ele quer que nós creiamos que Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando da tua vida, Ele está cuidando do seu futuro, Ele está cuidando da nação brasileira, amém? No final dessas eleições, muita gente me mandava assim, dizendo: pastor, agora o que eu vou fazer da minha vida? Eu estou sem esperança. Eu falei: então a tua esperança estava na pessoa errada. A minha esperança sempre esteve em Jesus, porque Ele está no trono, meu irmão. É Ele quem está sentado no trono, e é Ele quem conhece o meu futuro, amém? Pode aplaudir o Senhor. Então, o que Deus está dizendo é que Ele não vai mudar os planos dEle por aquilo que eu desejo. Ele deixa claro que Ele é o oleiro e nós somos o barro. Você sabe o que é oleiro, né? Aquele camarada que trabalha com barro e ele faz os vasos de barro. E ele vai ali com as suas mãos e com os seus pés trabalhando de maneira que ele forme um vaso de acordo com o que ele quer. Isaías 64:3 diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso olheiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Você não sabe como Ele vai fazer, o que Ele vai fazer, mas eu te garanto que no final das contas você será um vaso lindo para a honra e glória do Seu nome, amém? Então nós vamos entrar o ano de 2023 crendo que o oleiro está trabalhando nos vasos, amém? Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês, que o que desagrada a Deus é quando você afirma categoricamente a sua incredulidade. Deus não vai fazer, eu não creio, eu estou por minha conta, porque as coisas não aconteceram do jeito que você esperava. Então você começa a se opor a Deus, a se afastar de Deus. Mas quando a nossa dúvida nos leva para Deus, mesmo essa dúvida pode fazer parte de uma decisão de fé. Eu me lembro da história de um pai cujo filho era possuído por um demônio, e ele provavelmente tinha epilepsia, porque os sinais que ele tinha ali eram bem característicos da epilepsia. Eu vou ler para vocês lá em Marcos de 20 a 24. E trouxeram-lhe
Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Nem ele sabia se ele cria ou se ele não cria. Mas uma coisa a gente pode dizer: aquele pai daquele menino, ele foi até Jesus. E se ele foi até Jesus, é porque dentro do coração dele havia uma pequena fé, ainda que estivesse envolvida de tanta incredulidade. Mas ele foi até Jesus. Muitos procuram outras maneiras de resolver os seus problemas. Na verdade, quantos aqui já vieram a Jesus alguma vez pedindo a Ele que Ele pudesse colocar a mão na sua causa e transformar a sua vida? Então, querido, Deus se agrada quando alguém o procura. Jesus não olhou para aquela pessoa e disse assim: não, vai orar, vai buscar Deus, quando você tiver com a fé em dia você vem para cá. Não, Jesus o ajudou. A fé em Jesus ainda não era plena. Por isso que ele falou: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí Jesus aproveitou o momento para ensinar uma lição para ele: se tu podes, tudo é possível ao que crê. E é isso que Deus está dizendo para você no ano de 2023. Você vai enfrentar desafios, muitos deles você vai achar que você não está pronto, mas Jesus está dizendo para você: tudo é possível ao que crer. Então, meu querido, ainda que você esteja cheio de dúvidas, corra para Ele, não corra dele. Busque a Deus, busque ao Senhor, fale com Ele: Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. E foi o que o pai do menino falou. Ele chorando falou: sim, Senhor, eu creio, mas a minha fé é pequenininha, ajuda-me na minha falta de fé. Sabe o que aconteceu? Jesus curou o menino. Os versículos de 25 a 27 diz assim: vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Querido, o diabo é aquele que vem para te derrubar, mas Jesus é aquele que vem para te levantar. Nunca alguém chegou a Jesus e deixou de ser transformado por Ele. Então eu quero dizer que a igreja de Jesus, ela precisa entender isso. Não coloque as suas esperanças em nada ou em ninguém, porque o nosso Salvador está nos céus e Ele ainda comanda as coisas que estão na terra. Amém? Você vai entender todas as respostas de Deus? Não. Mas você vai continuar indo a Ele quando você tiver uma necessidade. E Ele está dizendo para você: tudo é possível ao que crê. A terceira reflexão que eu quero fazer aqui com vocês é que, em tempos de dúvida, nós precisamos ficar alertas aos ataques de Satanás. Porque, querido, quando você está bem, quando as coisas estão indo bem, naturalmente a gente fica forte. Mas quando as coisas não estão acontecendo como a gente espera, nós ficamos muito suscetíveis aos ataques do inimigo. 1 Pedro 5, 8, 9 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Essa é a figura, dos leões, quando vão atacar, por exemplo, uma manada de búfalos. Os búfalos são muito poderosos, quando eles se juntam, eles se fecham. Na linha de fora estão os animais jovens, mais fortes. Na segunda linha estão as fêmeas. E mais dentro ainda ficam os animais velhos e os bebês, ou os adolescentes, ainda aqueles que não estão desenvolvidos, que são aqueles que poderiam ser o alvo do leão. Mas o leão, ele fica rodando.
E ele fica rugindo, de vez em quando ele dá umas estocadas assim, porque no susto a manada pode se dispersar. E quando se dispersa, ele olha exatamente para o animal doente, para o velho ou para os mais jovens. Então é assim que o diabo faz. Ele está procurando alguém a quem ele possa tragar, né? Mas o texto diz: resistir-lhe firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O que Pedro está dizendo, irmãos? Que o diabo não descansa. Ele sempre está à procura de alguma fragilidade. E a fragilidade, via de regras, é na alma. É aquele sentimento de que nós não merecemos, de que Deus não nos ama, de que Deus não se importa conosco, de nós que pisamos na bola e que não tem mais jeito, eu estou sozinho. Ele está fazendo isso e muitas vezes ele vai rugir, né, criando circunstâncias que nos levam a ficar atemorizados. E aí vem esse tipo de pergunta: Senhor, onde é que o Senhor estava quando eu passei por isso? Por que o Senhor deixou eu viver essa experiência? Por que o Senhor abençoou os outros e comigo nada dá certo? Deus não se importa com você. Ele não te ama, você não merece. Esse tipo de pensamento são ataques do maligno para te levar para longe de Deus. E a resposta a isso, o apóstolo Pedro dá: resistir-lhe firmes na fé. Isso não significa que a gente não se abala emocionalmente. Isso não significa que esses pensamentos não passam na nossa cabeça. Mas fé, a Lília sempre pergunta para mim: você está crendo quando a gente está vivendo alguma situação difícil? Você está crendo? Eu estou crendo, eu falo. Mas você está sentindo? Não. Porque eu aprendi uma coisa, irmãos, que eu não devo andar pelo que eu sinto. Fé é obediência. Eu continuo na direção certa, na direção de Deus, mesmo quando eu não sinto nada. A Bíblia diz que os sentimentos, o coração do homem é extremamente enganoso. Quem o conhecerá? Só Deus conhece. Então resista firme, querido. Tem um escritor cristão chamado Frederick Buechner. Ele escreveu uma coisa engraçada, né, para falar sobre o relacionamento da dúvida com a fé. Olha o que ele falou: dúvidas são como formigas nas calças da fé. Elas te mantêm acordado e se movendo. Você já teve alguma formiguinha subindo na tua perna assim? Picando aqui, você começa a dar pulo para tudo quanto é lado. Então é isso. Como é que você sabe que você crê? Você continua levantando o teu pensamento para Deus: Senhor, estou entregando a minha vida, estou entregando o meu trabalho, estou entregando a minha saúde, estou entregando a vida daquelas pessoas que eu amo. Quantos aqui fazem isso? Então você é uma pessoa de fé, amém ou não? Agora, as formiguinhas vão subir a tua perna, meu irmão. E eu quero aproveitar então para falar sobre 4 tipos de formigas que nos causam dúvidas, bem rapidamente. A primeira formiguinha, né, que causa dúvida é a verdade que não se vive. A verdade que não se vive. Nada cria mais dúvida do que ter um comportamento dicotômico em relação ao que você pensa e crê. É isso que os estudiosos da mente chamam de dissonância cognitiva. Ou seja, você tem uma fé, mas vive de um outro jeito. Isso causa muita dúvida. Causa dúvida no que você crê e causa dúvida no amor de Deus. Então, quando existe essa desconexão entre aquilo que a gente professa e aquilo que a gente vive, o cérebro fica extremamente estressado. Então a gente não devia falar como quem crê, mas viver como um pagão que não crê. Então nessa luta entre o crer e o viver, é o Espírito Santo que pode te levar para longe do erro, ou o diabo que pode te levar para onde está o engano. Em algum momento
você vai ter que descer do muro e viver em concordância com aquilo que você crê. Mas pode ter certeza, meu querido, que Deus está supervisionando. Deus é como um pai, ou como um avô. Agora eu gosto de falar de vô, né? Porque eu estou na fase do vô. Eu quando ando com meus netinhos, o Enzo anda sempre junto. O Johnny, se você olhar para o lado, ele some. Entra na loja de brinquedos, se esconde. Pensa num moleque. Ele chegou para mim e falou: vovô, que amanhã eu vou sair com eles, né? Vou pegar o Enzo na escola, vou para o shopping, vou almoçar com eles, vamos assistir um filme, vamos assistir qual que é o filme que nós vamos ver? O Gato de Botas. E aí o Johnny já falou assim: vovô, na casa de vô pode comer o que quer, né? Falei: pode. Aí a gente pode comprar um presentinho? Pode. Pode ser 2? Eu falei: pode. Mas quando eu saio com eles, eu fico de olho. Eu falo: Lília, olha o Enzo que eu olho o John. Na hora que ele dá aquela sumida, eu estou lá olhando. Deus está olhando para você. E Ele está olhando para você com amor de quem o gerou, de quem te criou para um propósito, que te dotou de talentos. Você não sabe o que vai acontecer com a tua vida, mas Ele já sabe. Então, meu querido, às vezes você está olhando o momento, a fotografia do momento, as lutas que você está tendo, e Deus já está olhando e já está vendo a vitória, já está vendo aquilo que Ele vai realizar na tua história. Então creia, Deus está com você, Ele cuida de você, amém? Então a primeira formiguinha que atrapalha a nossa fé é uma verdade que a gente crê, mas não vive. A segunda é uma fé que não é examinada. Há muitos crentes que acreditam que fé é ausência de reflexão. Eu aprendi uma coisa, irmãos: a verdade, você não pode ter medo de colocar a verdade no escrutínio. Tem gente que fala assim: eu creio na Bíblia de capa a capa. Eu também. Mas você sabe responder as coisas que são faladas da Bíblia, as dúvidas que são levantadas sobre a Bíblia? Você não precisa ter medo disso. Uma pessoa que não reflete sobre aquilo que crê, muitas vezes crê na coisa errada. E quando você crê naquilo que está errado, em algum momento a sua fé vai ser questionada e a dúvida vai crescer. Então nós precisamos estudar, precisamos procurar compreender. E não tem problema você perguntar. Eu respondo muitas perguntas na internet por conta das dúvidas das pessoas, e o faço com muita satisfação e com muita alegria. A terceira formiguinha, né, que atrapalha a nossa fé, a dúvida, né, que traz a dúvida, são as orações não respondidas. Quantos aqui já pediram alguma coisa para Deus que não aconteceu? Como é que você se sentiu? Dá uma balada, não dá? Agora, por exemplo, nas eleições, eu cansei de responder pessoas dizendo: mas tinha tantas profecias. Profecia sim, gente. Profetizou? Como é que você julga? Se cumpriu, veio de Deus. Se não cumpriu, não era de Deus. Então, não era de Deus. O que isso vai mudar a nossa vida? Nada. Porque Deus está no trono, amém? Mas as pessoas ficam abaladas. Eu me lembro que tinha uma ovelha muito querida aqui. E a sobrinha dela teve um problema de saúde. E a gente orou e nós buscamos a Deus. E pedimos a Deus a cura. E a menina morreu. O que aconteceu com essa moça? Ela saiu da igreja. E foi para uma igreja que pregava que Deus não cura. Por causa da experiência dela, ela abriu mão daquilo que a Bíblia diz, simplesmente porque a experiência dela foi negativa. E muita gente, irmãos, se abala quando Deus não responde do jeito que a gente quer. Então deixa eu dizer algo para você:
Nem todas as coisas que você pedir a Deus, Ele vai dizer sim. Ele vai dizer sim quando aquilo estiver de acordo com a sua vontade. E quando aquilo for o melhor para a nossa vida, amém? Então a Bíblia deixa muito claro que quando oramos segundo a sua palavra, segundo a sua vontade, Ele nos responde. Tiago fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal para o vosso próprio deleite. Mas muitas pessoas perdem a sua fé, porque colocaram uma expectativa naquilo que não era a vontade de Deus. Tem outro tipo de problema também que interrompe as orações, que é problemas conjugais. 1 Pedro 3,7 diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo em consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Gente, Deus ama as mulheres. Quando eu quero uma coisa muito mesmo, eu falo: Lilian, ora aí. Você é mais queridinha dele. Ela fala para mim: como assim? Gente, olha, eu vou contar eu gosto de dar testemunho também de coisa errada, né? Não só de coisa boa. Vocês sabem que eu era pé de chumbo, né? E adorava correr. E a Lília vivia falando comigo: não corre, não corre. E um dia me enchi e falei: para de falar. Você não sabe que a Bíblia diz que a mulher não deve ficar mandando no marido? Ela falou: mas você está errado. Eu falei: mas ora a Deus. Ela falou: então tá bom, vou entregar você para Deus. Eu não vou falar mais, mas vou te entregar para Deus. Eu falei: pode entregar. Devia ter ouvido antes. Um dia eu vim deixei ela na igreja. Ela na época era ali na Pio 11. Faz tempo, né? Deve fazer uns 20 anos isso. E fui para casa. Eu morava lá no Brooklyn, né, perto do Morumbi Shopping. Aí eu fui buscá-la. Eu peguei o meu Tempra. Vocês lembram do Tempra? Andava muito, era um dos carros que mais andava na época. Que pau na marginal. Entrei ali na parte de Pinheiros, ali para subir, passei em frente à delegacia, cantando pneu. Pau, né? Quando eu estava chegando na igreja, eu ouvi: uau, 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 uau. Era o carro da polícia, estava saindo até fumaça dele, porque para ele poder me seguir, ele quase fundiu o motor do carro. Quando eu saí, o cara meteu o revólver na minha nuca: fica quieto aí, malandro. Eu botei assim, eu falava: eu sou o pastor dessa igreja aí, ó. Ele: como? Eu sou o pastor dessa igreja aí. Você é o pastor dessa igreja? Sou. Bonito, hein, pastor? Aí eu pedi perdão a ele, falei: me desculpa, você tem toda razão, viu, o seu policial. Eu vim buscar minha mulher aqui, ela está orando. Ela estava num grupo de oração mesmo. Aí eu peguei lá, fomos embora, falei: Lilian, estava assim, né, tremendo, porque esses caras botam o revólver e às vezes atiram e nem perguntam, né? Falaram assim, eu falei para ela: Lilian, você não sabe o que aconteceu. Aconteceu isso. Ela: tá vendo, eu te entreguei para Deus. Agora eu falo: não entrega não, só pede misericórdia para Ele. Mas deixa eu dizer algo para você: quando você está vivendo um relacionamento com a sua esposa que não é de acordo com a vontade de Deus, honrando, tratando-a como ela merece ser tratada, isso pode impedir as orações também. E quando Deus não responde às nossas orações, nós podemos ser atacados na nossa incredulidade. Então, eu queria dizer para vocês: quando você passar por algum momento de dúvida, busque a Deus. Corra para Ele, converse com alguém que você confia e fala: estou passando por esse momento de dúvida, ora comigo, me ajuda a entender as coisas que eu não estou entendendo. Porque o mesmo Deus, Ele não desiste de nós quando a gente passa por isso.
Mas nós não precisamos ficar a vida inteira nessa atmosfera de dúvida. A gente pode se mover para a atmosfera de fé, mas isso é uma decisão. E agora eu quero começar a falar para vocês como nos mover da dúvida para a fé. E eu quero, em primeiro lugar, usar a figura de Tomé. Tomé é o camarada na Bíblia que todo mundo chama ele de aquele que duvidou, né? Mas saibam vocês que Tomé se tornou um grande apóstolo, que viveu e morreu por Cristo. Pregou na Índia, ganhou milhões de pessoas, milhares de pessoas lá. Mas foi um homem chamado, escolhido por Deus, que vivia momentos de dúvida. A primeira dúvida que Tomé tinha, que muitos de nós temos, é a dúvida sobre a vida. Lá em João 11, versos 14 a 16, olha que interessante. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Vocês se lembram que Jesus atrasou a ida dele para chegar até Lázaro, porque ele não queria curar Lázaro, ele queria ressuscitar Lázaro. Então ele diz: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Ou seja, porque eu quero fazer um milagre maior, né? Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse com os discípulos, não falou para Jesus, falou para os outros ali do lado, né? Vamos também nós para morrermos com ele. Olha só que interessante. Porque Betânia, o pau estava comendo. Isso aqui aconteceu uma semana antes de Jesus ser crucificado. Então os judeus ali de Jerusalém já queriam matar Jesus. E Betânia, hoje, para vocês terem uma ideia, fica ali no Monte das Oliveiras, tá? 500 metros do templo. Era uma vilazinha muito colada a Jerusalém. E Tomé falou: então vamos morrer junto com Lázaro também. Então, por um lado, ele estava duvidando, mas por outro lado ele estava demonstrando coragem, porque ele simplesmente podia dizer: eu não vou com Jesus não, vai dar ruim lá. Não é assim que a gente é às vezes? A gente fala bobagem, mas a gente continua andando com Jesus. Amém ou não? Quantos aqui já falaram bobagem, mas continuaram firmes? Jesus, ele fala assim, ele conta uma parábola que tinha dois filhos. O pai veio e pediu para um: você faz isso para mim? Ele disse: faço. E ele não fez. E para o outro ele falou: faz isso. Ele falou: não faço. E aí ele fez. E Jesus pergunta: qual que foi melhor? Os discípulos, o que disse não, mas fez. Então deixa eu dizer algo para vocês. O que vai valer mesmo no final é se você continua crendo e continua andando com Jesus. Amém? Jesus não desistiu de Tomé, mas Tomé também não desistiu de Jesus. A primeira dúvida dele era sobre a vida, se a vida dele estava correndo risco. A segunda dúvida dele foi sobre o futuro. Lá em João 14, 4, 5, Jesus fala assim: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Ele não sabia do futuro. Ele tinha dúvidas sobre o futuro, mas continuou com Jesus. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantos aqui querem dizer para Deus, no ano de 2023, eu posso não saber ainda o caminho, mas um caminho eu sei, esse caminho é Jesus. Então como é que nós vamos entrar 2023? Nós vamos entrar, já entramos, né? Vamos dizer assim: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas de uma coisa eu sei, eu vou continuar com Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? E a terceira última dúvida que eu quero citar aqui de Tomé era a dúvida sobre Deus. Lá em João 20, 24 e 25, Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado. Ele apareceu primeiro para os discípulos e Tomé não estava. Quando Tomé chegou lá, os discípulos falaram: olha, Jesus está ressuscitado, nós vimos a ele. Ele falou: eu não creio, só vou acreditar se eu o vir, se eu meter o dedo no lado da ferida e se eu vir as marcas na mão dele.
Então João 20, 24, 25 diz: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. E logo, depois Jesus aparece, para ele, e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Sabe, gente, vai ter momentos na tua vida que vai ser tão grande aquilo que Deus vai fazer, que você vai duvidar. Mas Deus é tão bom que Jesus vai aparecer de alguma maneira para você, de forma que você acredite que Ele vai fazer aquela obra na tua vida. Mas a lição fica aqui: bem-aventurados os que não viram e creram. Quantos aqui já viram Jesus face a face? Olha, só um aqui. Eu nunca vi. 2, mas eu creio. Quantos aqui nunca viram e creem? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Mas pastor, você está falando muito de dúvida. Como é que a gente pode passar da dúvida para a fé? Primeiro, corra para Jesus e não corra de Jesus. 2 homens pisaram feio na bola com Jesus: Pedro e Judas. Pedro falou: eu nunca vou te negar, vou até o fim contigo. Jesus falou: até que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele negou, gente. E foi cada vez pior. Na primeira ele falou: não conheço esse homem. Depois veio de novo e falou: não, você eu estou reconhecendo o sotaque de Galileu. Você está andando com Jesus. Não, de jeito nenhum, não conheço e nem quero saber. E na última ainda amaldiçoou. E quando ele fez isso na 3ª vez, o galo cantou. Agora, qual foi o destino desses 2 camaradas? Um foi e se enforcou, depois que reconheceu a pisada na bola. E o outro não correu de Jesus, correu para Jesus. Jesus o perdoou, ele se tornou o primeiro líder da igreja, um grande apóstolo. Então saiba de uma coisa: por pior que tenha sido a tua escorregada, Jesus sempre estará te esperando de braços abertos para mudar a sua vida. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar para você que está ainda esperando para correr para Ele, porque acha que Ele não vai te perdoar. Ele te ama e Ele está te esperando, como o pai do filho pródigo estava com os braços abertos à espera do seu filho. Amém? A segunda maneira da gente sair da dúvida e para a incredulidade é se expor à palavra, ouvir a palavra. Romanos 10, 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nesse momento que você está ouvindo essa palavra, a palavra de Deus é viva. Ela está entrando na tua dúvida e está entrando em contato até mesmo com as dúvidas, com a sua mentalidade, e vai diminuindo a dúvida e aumentando a sua fé. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais você crerá. Amém, irmãos? Sabe como eu faço quando eu estou em dúvida? Eu entro no meu quarto, leio a Bíblia, oro, e depois eu fico ouvindo alguns pregadores que eu gosto, para ouvir aquilo que eles estão dizendo. Às vezes, isso é tão poderoso que eu ouço a mim mesmo. Estou falando sério, eu estou me ouvindo pregar, eu falo: nossa, isso que ele falou é verdade. Eu estou ficando meio maluco, mas é assim que funciona. Eu me ouço e falo: nossa, que bacana essa coisa que ele falou, né? A palavra de Deus, ela mexe com a gente. Então, querido, no ano de 2023, não fica ouvindo bobagem que falam da tua fé, não. Busque a Deus, porque Deus quer realizar coisas extraordinárias na sua vida, na sua família. Amém ou não? Mas a palavra de Deus é que vai trazer fé para o seu coração. E eu quero então terminar essa palavra dizendo que
Esse é um tempo de dúvida. O próprio Jesus, quando ele fala de todos os sinais da vinda dele, ele diz: porventura, quando vier o Filho dos Homens, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Vai ser muito difícil as pessoas crerem, porque há muitas vozes e há muita gente falando e falando para milhões, tentando desconstruir, tentando levar a nossa fé a ser diminuída e destruída. Mas a escolha da maneira como você vai andar em 2023 é sua. Deus sabe que é impossível não conviver com as dúvidas, porque o diabo vai lançar muitos pensamentos. Muitas são as filosofias que questionam a nossa fé. Então é impossível que a nossa mente não passe por esse tipo de coisa. Você não pode deixar de viver no mundo, irmãos. Nós estamos no mundo. E a gente tem que continuar fazendo tudo que tem que fazer, fazendo planos, sonhando, casando, estudando. Tem muita gente que fala: pastor, se Jesus está voltando, eu não quero casar. Eu falei: azar o seu. Porque pode ser que ele não volte na nossa geração, e você vai olhar para trás e falar: mas ele não ia voltar. Então viva como se ele fosse voltar hoje, para que você possa entregar a ele a sua vida e dar o máximo que você pode dar para ele. Eu falo para Deus isso todo dia: Senhor, porque quando você vai passando dos 60, você vai começar a ter dor aqui, dor aqui, dor aqui, dói tudo, né? Mas eu falo para Deus: Deus, eu quero viver intensamente para a tua glória. Eu quero sonhar, eu quero fazer coisas extraordinárias para a tua vontade. Eu quero viver para te agradar. Viva como se ele for voltar hoje, mas planeje e trabalhe como se ele fosse voltar daqui 100 anos. Então, faça uma escolha. A escolha de caminhar pela fé. E fé não tem nada a ver com sentimento. Fé é obediência. A tua palavra diz assim: eu creio nela. Eu vou continuar crendo nela. Eu vou continuar vivendo para ela. E Provérbios 4:18 diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A metáfora aqui é o sol que está nascendo. É assim, é o caminho do justo. E o justo não é um indivíduo perfeito. O justo é aquele que foi justificado por Jesus. Ele vai caminhando um dia após o outro, e a luz de Jesus vai brilhando mais e mais, até que chega o dia perfeito, que é o sol a pino. E eu creio que isso se refere à vinda do Senhor. Então o ano de 23, meu querido, vai ser melhor do que o de 22. Amém? Tem muita gente: pastor, e se a guerra mundial estourar, a terceira guerra mundial? Eu digo: e se este for o ano da tua virada? E se este for o ano que Deus vai fazer um milagre que você tanto sonhou? E se este for o ano que Deus vai realmente se revelar a você, vai abrir as janelas dos céus? É assim que você tem que crer, porque mesmo que tudo que nós sonhamos seja diferente, Ele estará conosco e nos levará em vitória. Amém? Então eu quero que você feche os seus olhos, meu querido. Essa é a promessa de Deus, que o seu caminho será como aquela vereda que estava na escuridão da noite, mas o sol nasceu, e ele vai continuar subindo até que todas as coisas sejam totalmente claras na sua vida. E eu quero hoje falar com você que está aqui e com você que também está me vendo. Não existe uma verdade mais extraordinária do que a verdade que Jesus morreu por nós. O santo pelos pecadores, o justo pelos injustos. O Deus Todo-Poderoso se tornou filho do homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. E a Bíblia diz que todos aqueles que nele creem se tornam filhos de Deus. Como eu disse para você, a fé não é algo que acontece na alma, nos sentimentos.
mas é um entendimento no nível do Espírito. E a Bíblia diz que com o coração nós cremos para a justiça, mas com a boca nós confessamos para a salvação. Então eu quero falar com você que talvez tenha entrado aqui hoje, que está no meio de um furacão. Ou talvez você que está se sentindo solitário. Às vezes você está vivendo debaixo de uma culpa tremenda. Eu quero te dizer que Ele te ama. Ele te ama a ponto de ter dado a vida por você. Ele quer o seu coração. Então eu quero orar por você. A igreja fica com os olhos fechados. Eu queria pedir para abrir um pouco mais a luz. Se você hoje quer entregar o seu futuro, o futuro que você não conhece, nas mãos daquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Se você quer entregar o seu passado com todas as suas pisadas de bola, se você quer entregar o seu presente, aliás, se você quer entregar o seu coração para Ele, eu quero orar com você e por você. Há alguém aqui que queira entregar a vida para Jesus? Levante a sua mão e eu vou orar com você. E hoje Ele vai começar uma nova história na tua vida. Há alguém aqui, você também que está me vendo na internet, graças a Deus. Fique com a mão levantada. Há mais alguém? Graças a Deus. Há mais alguém? Graças a Deus, graças a Deus. Querido, eu quero pedir a você que hoje quer começar este ano entregando o teu futuro para Deus, a tua vida como um todo. Saia do teu lugar e venha aqui à frente, e nós vamos fazer uma oração, e o Senhor vai começar uma nova história na tua vida. Pode sair. A pessoa que levantou a mão, por favor, venha aqui à frente. Estou esperando, pode vir, graças a Deus. Seja bem-vindo, meu querido. Pode sair, venha, não demore. Não demore, hoje é dia de uma guinada na sua história. Gente, vamos aplaudir o Senhor. A Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Pode vir, pode vir. O inimigo está sendo hoje saqueado. Deus está fazendo uma obra nova na tua história. Eu queria dizer para vocês que só Jesus podia transformar a minha vida. Desde muito cedo eu tinha muita dor no meu coração, na minha alma. Mas um dia alguém falou para mim que Ele me amava, como eu estou dizendo para vocês hoje. E naquele dia eu entreguei a minha vida para Ele. Eu vim à frente assim como vocês vieram. As pessoas me abraçavam e eu não senti nada. Eu dizia, não estou sentindo nada. Mas não é um sentimento. Eu me lembro que eu fiz um desafio para Deus, porque eu nunca tinha conseguido abandonar um cigarro. Eu fumava desde os 11 anos de idade, irmãos. E com 19 anos, eu falei, se esse Deus tem perdão para mim, porque eu já fiz muita coisa errada, eu quero esquecer que existe cigarro na minha vida. Foi dia 27 de fevereiro de 1981, uma sexta-feira de carnaval. Passou o sábado, o domingo, a segunda, a terça. Meus maços de cigarro estavam tudo no fundo da mala. E eu não me lembrei deles. Na volta, no ônibus, parou no posto. Eu vi uma pessoa acendendo um cigarro. Ali eu comecei a chorar. Porque Ele tinha me aceitado. E desde aquele dia eu vivo para Ele. E eu posso dizer para vocês que houve momentos que eu não via a luz no fim do túnel. Mas eu dizia para Ele, Senhor, eu ainda creio que o Senhor me ama e tem o melhor para mim. Eu quero dizer para você também que está me vendo pela internet, se você está entregando a tua vida, Ele vai mudar a tua história, como Ele mudou a minha. Então põe a mão no seu coração e faz essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor me aceita do jeito que eu sou. Mesmo com dúvidas, eu quero vir a Ti e te pedir que o Senhor me ajude na minha falta de fé, para
que eu possa viver para a tua glória. Eu entrego meus problemas, minhas ansiedades e os meus pecados. E hoje eu declaro aqui publicamente que tu és o meu Salvador. Eu tenho um Salvador, e Ele é Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero pedir para vocês acompanharem os diáconos, orem por eles. Mas esse ano vai ser um ano melhor do que o de 22. Você crê nisso? Em nome de Jesus, por favor, acompanhe os diáconos. Mas eu quero orar por você também, meu querido, que está aqui. Talvez o que tira o seu sono é a tua vida profissional. Talvez o que tira o teu sono é a tua vida familiar. Talvez seja a saúde. Nós nos aproximamos de Ti, Pai, sabendo que somos pequenos e Tu és grande, sabendo que não temos todas as respostas, mas Tu tens. Queremos viver para Ti, Senhor, nos dias ensolarados e nos chuvosos. Mas a minha oração, Senhor, o Senhor que ama tanto cada vida aqui, é que eles não se sintam sós na caminhada e na jornada, que eles sintam o Teu abraço, Senhor. Senhor, assim como João reclinou a sua cabeça no peito de Jesus, porque tinha intimidade com Ele, a minha oração é que cada irmãozinho meu aqui hoje passe a Te conhecer mais, Senhor, e nas horas das dificuldades e lutas, que a Tua presença seja forte na vida deles. Ó Deus, abre os nossos olhos para que vejamos o Cristo glorificado, que está no trono à destra do Pai. Senhor, nós queremos depositar aqui, Senhor, as nossas ansiedades, as nossas dores, as nossas feridas, os nossos pecados, os nossos medos, e dizer, Senhor, que nós confiamos em Ti, e nós vamos andar contigo, Senhor, neste ano, em todos os momentos. Quando, Senhor, algo de muito bom acontecer, nós vamos Te glorificar. Mas quando as lutas vierem, nós também vamos dizer, meu Deus está comigo. Nós nos apresentamos diante de Ti e Te pedimos, Senhor, ajuda-nos na nossa pequena fé, e que neste ano, Senhor, o Teu povo, ao redor do mundo, que o Teu povo brilhe a luz de Jesus, que os nossos olhos brilhem quando falamos de Ti, que a nossa voz seja firme quando falamos do Teu nome, Senhor, porque tem tanta gente nesse mundo, ó Senhor, sem esperança, ferido, machucado, e Tu és o nosso pastor, e nós somos as Tuas ovelhas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai estar conosco. O Senhor prometeu, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E agora, Senhor, que a graça do Senhor Jesus e o amor do nosso Pai, do Papai do céu, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o Teu povo todos os dias, até a consumação do século.